Na escola a professora falou-nos sobre a dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica? Sim, disse-nos que Tavira é a cidade reparativa de Portugal da dieta mediterrânica na Unesco, que foi reconhecida como Património da Humanidade. Deve ser representativa. Sabes, Maria? Na Unesco estão quase todos os países do mundo. E é uma honra e uma responsabilidade para todos nós essa distinção. Sim, e que dieta significa estilo de vida. Pensei que fosse apenas comida saudável, porque a mãe, quando chega ao verão, está sempre a dizer que precisa de fazer dieta. Comer menos, acho eu. Maria, és tão engraçada. Sim, a dieta mediterrânica é mais que alimentação. São os nossos hábitos, costumes e tradições. E claro, a forma como cultivamos, como preparamos, cozinhamos e até como e quando comemos determinados alimentos. E o que mais aprendeste? Que o nome vem do mar Mediterrâneo e que os povos que o rodeiam trocavam conhecimentos, ideias e também comercializavam alimentos entre si. É muito importante. Boa, Maria! Pois, Tavira é muito antiga, porque cá passaram muitos povos vindos do mar Mediterrâneo. Tavira foi construída durante muitos séculos a partir do povoado fenício situado lá em cima da colina de Santa Maria e depois foi descendo para o rio já nos tempos dos reis. Entretanto, as pessoas foram ocupando as terras alagadas e as duas margens do rio Vigilão até chegarem ao mar. A nossa história, a alimentação, a agricultura e pesca, a arte, o artesanato e até algumas das nossas festas remontam a tempos muito antigos, que já vêm de há muitas gerações atrás. Pois é, nunca tinha pensado nisso. E que mais, avô? Olha, também a língua que falamos, o português. Teve a origem no latim e foram os romanos vindos de onde hoje é a Itália que a trouxeram para cá. Era a linguagem utilizada entre os vários povos do Mediterrâneo. E agora conseguimos descobrir muitas palavras iguais ou parecidas à nossa. E não só no italiano, mas também no espanhol, no francês ou romeno, por exemplo. O latim deve ter sido falado há muito tempo. Parecia tão diferente agora. O Saúl da nossa sala é espanhol e por vezes não percebo nada do que ele diz. Ele bem tenta explicar e eu aceno que sim. Mas pronto, depois brincamos. Mas não lhe digas nada, avô, senão ele fica triste. Combinado. Eu não lhe conto. Mas vais ver que com o tempo ambos vão aprender palavras novas e saber que existem muitas coisas em comum entre vocês. Olha, chegámos ao mercado!